Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o diácono, o irmão Francisco, da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Gostaria de tocar num assunto muito interessante hoje, né? Nós que estamos aí refletindo sobre a campanha da fraternidade, que neste ano traz aí fraternidade e amizade social como o tema, e o lema do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8, que vai nos falar um pouquinho, né, sobre a questão, vós sois todos irmãos e irmãs. Eu até lembro que no ano de 2018, o lema da campanha da fraternidade também foi este mesmo versículo, deste mesmo capítulo do Evangelho de São Mateus. O que significa isso? Significa que nós não aprendemos muita coisa, significa que nós não mudamos muita coisa. Se nós observarmos, nesses últimos anos, nós não aprendemos quase nada com a Covid. Aquele momento terrível, aquele terror, aquela coisa louca, aquele medo. Mas nós parece que não aprendemos a aproveitar para poder mudar. Aproveitar para poder converter os nossos corações. E eu queria tocar apenas num ponto que está nesse texto base da campanha da fraternidade deste ano, que fala da indiferença, da intolerância e da competição. Primeiro passo, a indiferença. A indiferença é uma das piores coisas que existe. Quando alguém tem inimizade com você, você sabe que a pessoa não gosta de você, ela muda de calçada, ela evita você, ela vira o rosto para você, então você já sabe, você já está esperando aquilo. Agora, a indiferença não. A indiferença é quando a pessoa passa perto de você como se você não existisse. Isso machuca, principalmente entre aqueles que são próximos. A indiferença dos filhos para com os pais, a indiferença dos pais para com os filhos, a indiferença dos esposos, do esposo com a esposa principalmente. Eu sempre cito um exemplo, né? A esposa passa sofrendo no salão do cabeleireiro o dia inteiro, né? Unha, cabelo, pele, sobrancelha, etc, etc. E chega em casa e não ouve uma palavra do marido. Quer dizer, ele não percebeu. Então, a indiferença significa mais ou menos isto, nesse aspecto de que você passa perto de alguém sofrendo, gritando, e você é como se não fosse nada, como se fosse uma pedra que ali estivesse. Diante do sofrimento do outro, diante da dor do outro, você não se comove, você não se move. Para você é como se nada tivesse acontecendo. Então, se chama a atenção que é preciso ver essas questões. Depois, quando nós falamos da intolerância, a intolerância é quando eu não tolero o diferente. Quando eu olho para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro é, para aquilo que o outro faz, e aquilo me faz sofrer. Eu não suporto. Aqui eu quero frisar o seguinte: pode acontecer de ser que, e geralmente muito acontece isso, eu não sou da área de psicologia, eu sou da área de direito, mas as pessoas da psicologia às vezes falam muito isso. Muitas vezes, aquilo que eu não suporto no outro é o meu principal defeito. Eu não suporto no outro justamente porque eu tenho aquele defeito. Então, quando eu vejo a pessoa com aquilo que é o meu maior defeito, aquilo está me chamando, está me gritando, está me machucando, eu não tolero aquilo. Eu não tolero pessoas, por exemplo, que possam parecer mais poderosas que eu, pessoas que possam ser mais bonitas que eu, pessoas que possam ser mais inteligentes que eu, então eu procuro destruir essas pessoas. Até às vezes usando a palavra eliminar. Eliminar no sentido de matar, no sentido de destruir, no sentido de não ter escrúpulo algum para tirar aquela pessoa da minha frente, porque eu não suporto o diferente. Então, a chamada alterofobia. Então, eu preciso parar com esses medos, com essas rejeições daquilo que é o diferente de mim. Eu preciso aprender a conviver na diversidade. O Papa Francisco fala muito disso. Nós precisamos aprender a respeitar o outro com as suas limitações, com os seus defeitos, assim como eles nos respeitam com as nossas limitações e com os nossos defeitos. E por fim, sobre a competição. Nós vivemos no mundo globalizado, mas engraçado porque quando se fala de globalização, pensava-se em globalizar o que é bom.
globalizar a paz, a fraternidade, globalizar o amor, globalizar a solidariedade, caridade, globalizar o sorriso, a felicidade. Mas, infelizmente, o que o homem tem feito é tudo o contrário. Ele globaliza não o que é bom, mas o que é mal. A globalização, como eu disse, da indiferença, da intolerância, a globalização da guerra, das disputas. O Papa Francisco usa uma frase interessante: vivemos uma terceira guerra mundial em pedaços. Em vários pontos do nosso globo terrestre, nós temos pontos de conflitos. Está aí Venezuela e Guiana, está ali Ucrânia e Rússia, está ali os países do Oriente Médio, Irã, Iraque, Líbano, Síria, está ali Hamas e Israel, que nem não é país contra país, é um grupo. Está ali Taiwan e China, sempre nas suas inquietações, Coreia do Norte. Então, ou seja, a África inteira, vários pontos. Então, é como uma guerra esfacelada. Essa competição armamentista, a competição pelo tráfico, é tudo coisa ruim. A competição para ver quem mata mais, quem destrói mais, e principalmente uma coisa triste: a competição no sentido da produtividade. Quem produz mais, quem dá mais lucro, quem dá mais prejuízo. Isso leva a descartar as pessoas. Me faz lembrar Esparta, na Grécia, né? Um grande exército precisa ser formado por pessoas perfeitas. Então, se você nasceu com defeito, precisa matar, porque você não serve para nada. Você só vai dar prejuízo. Uma pessoa que é desse jeito não produz. E aí, então, você descarta. E esse descartar, você vai jogar fora. Se possível, destruir. Aí está os defensores do aborto, aí está os defensores, às vezes, da eutanásia, principalmente quando nós olhamos para os nossos idosos. Desculpa o que eu vou dizer. Eu sou idoso, por isso que eu falo. Às vezes olhamos para o idoso e dizem assim: o idoso não produz, não trabalha, toma remédio, usa fralda, só prejuízo, só é caro, ainda tem aposentadoria, o governo não aguenta pagar a aposentadoria. E é por isso que tem que destruir, é por isso que tem que jogar nas masmorras que se tornam as nossas casas geriátricas. Então pensemos, nesta quaresma, podemos fazer a reflexão desse tema tão belo e tão rico para a Igreja do Brasil, que é a fraternidade. Somos todos irmãos. Fiquem com Deus.